Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo do canal Professor que Investe, onde nesse canal eu tenho compartilhado com você uma jornada real de quem está investido com pouco, mas focando lá no longo prazo, focando em viver de dividendos. Pessoal, fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou comentar hoje com vocês aqui nesse vídeo os 5 erros que as pessoas mais cometem quando vão começar a investir aí em ações. Pessoal, eu entendo que quando a gente começa a entrar nesse mundo aí dos investimentos, no mundo das ações, dos fundos imobiliários, é muita novidade, é muita coisa aí, parece que a gente nunca vai dar conta de aprender tudo isso, mas sim, pessoal, é possível. Não só é possível, como eu estou aqui, eu que há pouco tempo não entendia nada sobre o mundo dos investimentos, não entendia nada sobre ações, e hoje já estou investindo, já construindo a minha carteira previdenciária, focando lá no longo prazo, focando aí em viver de dividendos. Mas bem, pessoal, bora começar logo esse vídeo já falando qual é o erro número 1 que as pessoas cometem ao investir em ações, que é investir na empresa X ou Y porque fulano falou que é uma empresa legal, que é uma empresa boa. Pessoal, vocês não têm que investir porque as pessoas estão falando que é boa, ou que é ruim, ou que é isso ou aquilo. Você tem que investir porque você estudou ali, analisou aquela empresa e entendeu que ela faz sentido para a sua carteira, que ela faz sentido para a sua realidade. Se a gente for focando em empresas que fulano diz, às vezes pode ser até pessoas renomadas aí da internet, mas se a pessoa disse isso, eu vou lá e invisto. A pessoa fala que a empresa X é boa, eu vou lá e invisto. A pessoa fala que a empresa Y é boa, eu vou lá e invisto, sem fazer a minha própria análise, isso pode dar muito ruim. Eu tiro por mim. Antes mesmo de eu pensar aí nesse mundo dos investimentos, antes mesmo de pensar em entrar no mundo das ações, muito antes disso, eu via pessoas falando sobre a Magazine Luiza, que a Magazine Luiza estava crescendo, pessoas que compraram ali a empresa com R$11, a empresa estava valendo 45, a ação da empresa estava valendo 45, e aí passou-se o tempo e as empresas e as ações o quê? Caíram. Ou seja, se eu tivesse tomado ali naquele momento, pelo ímpeto da pessoa estar dizendo que é uma empresa boa, que era uma empresa que estava se valorizando, se eu tivesse comprado aquelas ações também, eu poderia ter tido uma perda muito grande. Eu poderia, nesse momento, estar com um déficit muito grande na minha carteira. Por quê? Porque eu vi fulano. Mas não, você tem que estudar. Não importa se é um youtuber famoso, se é um influenciador famoso, alguém que até você confia bastante e está dizendo. Não, você tem que entender por que você vai investir naquela ação. Vamos agora para o erro número 2 que as pessoas cometem, que esse é muito comum. A pessoa entra ali no mundo dos investimentos, começa a investir em ações, e aí vem uma crise, o valor das ações começam a cair, aí o que a pessoa faz? Vende. Ou seja, ela não teve estômago para suportar o mercado. Muitas pessoas são assim, entram animadas, fervorosas ali pelo mundo das ações, mas na primeira crise ou quando as empresas começam a perder o seu valor, as ações ali começam a perder o seu valor, elas fazem o quê? Vendem. Às vezes até com perda, a preço de banana. Não entendem que as crises, elas vão acontecer de tempos em tempos. As crises acontecem desde que o mundo é mundo. Por exemplo, agora tivemos aí o período do Covid e foi uma crise no mercado financeiro. Muitas empresas tiveram suas ações caindo lá para baixo, caindo mesmo os valores das suas ações. E as pessoas que souberam entender que era apenas uma crise, que era um momento, elas fizeram o quê? Mantiveram as ações ali na sua carteira e elas compraram ainda mais. Por quê? Porque estava barato, era um momento ali para elas de compra. E aí quando a crise passou, as ações se valorizaram, hoje as ações estão valorizadas e elas têm um patrimônio aí muito maior e continuam recebendo dividendos e também ganharam com a valorização das ações. Então, pessoal, tempos de crise não significa que você tem que vender as suas ações, mas você tem que analisar. Por quê? Porque certamente a crise vai passar. E se você abrir mão das suas ações, acaba que você vai ter que reiniciar todo esse processo, reiniciar todo esse processo de construção de carteira, de aporte, para aumentar cada vez mais a sua posição naquelas ações, naquela empresa. Então, pessoal, entenda, crises vêm
e vamos. Vamos agora para o erro número 3, que eu acho que é um dos erros aí também mais comuns que as pessoas acabam cometendo, que é o quê? A pessoa entra no mundo dos investimentos focando ali em ações, mas pensando assim, eu vou comprar com ela em baixa, as ações com valor em baixa, e quando ela valorizar um pouquinho eu vou pegar e vou vender. Tem gente que até adota uma estratégia de comprar ali pela manhã, no valor baixo, quando ela vai se valorizando ao longo do dia, no final do dia ela pega e vende. Essa não é uma estratégia que tende a se sustentar. Pode até ser que nos primeiros dias você consiga aí ter um certo lucro, mas no longo prazo, essa não é uma estratégia que vai te trazer um grande retorno. A estratégia que mais pode te trazer retorno, que mais tem se demonstrado, segundo os meus estudos, que vai te trazer um retorno aí no médio e longo prazo, é essa de você comprar ações, guardá-la na sua carteira e começar a reinvestir nelas. E reinvestir os próprios dividendos e também aportar ali mensalmente nelas. Por quê? Porque você vai aumentando a sua posição dentro daquela ação e também vai fazendo com que você possa, a longo prazo, viver ali dos dividendos que ela vai lhe pagar. Erro número 4, pessoal. O erro número 4 é você não ter os fundamentos muito bem definidos. Você entra no mundo das ações e vai comprando qualquer uma. Não tem os fundamentos definidos. Por que eu vou investir nessa empresa X? Por que eu vou investir nessa empresa Y? Ter os fundamentos pré-estabelecidos é muito importante, porque senão você fica aí como se fosse num barco à deriva, indo para o lado, para o outro. Ali você abre a carteira de uma pessoa que pensa dessa forma e você vê ali empresa de todos os setores. Vê empresa do varejo, do setor de bancos, do setor da elétrica. E aí você não sabe quais foram os fundamentos que a pessoa utilizou. Ou seja, ela não tem fundamentos definidos. E é por isso que ela não tem uma linha de raciocínio quando vai escolher as empresas na qual quer investir. E normalmente as pessoas que investem dessa forma, sem ter uns fundamentos muito bem embasados, acaba que essas carteiras não se sustentam e no longo prazo elas vão acabar tendo que vender essas ações ou muitas das vezes até mesmo perder ali valor. As ações acabam perdendo valor ali no longo prazo. Então defina muito bem quais são os fundamentos. Estude muito bem quais são os fundamentos que vão te fazer investir na empresa X. Quais são os fundamentos que vão te fazer investir na empresa Y. Para que você esteja muito bem respaldado aí no médio e longo prazo. E para fechar nossa lista aqui de erros, o erro número 5, pessoal, que as pessoas cometem, é não saber quais são os setores perenes, os setores sustentáveis aí. Porque se você for hoje na Bolsa de Valores, lá está listada várias ações, várias empresas estão com ações lá listadas, mas existem setores que são mais perenes que outros, existem setores que são mais estáveis que outros. Por exemplo, se você olhar para o setor elétrico, certamente ele será mais estável do que empresas do varejo. Quando a gente olha aí para essa crise recente que foi da pandemia, você viu que o varejo foi lá para baixo, mas o setor elétrico ele se manteve estável, ele se manteve ali ainda produzindo e recebendo. Por quê? Porque é uma coisa de necessidade básica. Uma pessoa que está com a crise financeira, ela vai comprar ali uma roupinha no setor de varejo de roupas, por exemplo? Não. Os setores aí que são mais perenes são 5. Os setores de bancos, o setor de saneamento básico, papel e celulose, o setor de seguradoras e o setor de energia elétrica. Esses são os setores mais estáveis, esses são os setores mais perenes, que resistirão com maior força a crises. São setores que também têm uma barreira de entrada muito grande, ou seja, tem poucas empresas aí nesses setores. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tenham entendido muito bem aí esses erros e que principalmente você não cometa esses erros.